com vocês? Espero que sim. Antigamente, a história da ideia de criança era uma ideia muito compreendendo que a criança é um adulto incompleto, né? Então, em muitos processos de educação, existia essa consciência em ajudar as crianças ou que elas tinham a sua própria consciência. Então, tem todo esse processo, né, de evolução, de crescimento, que não se esperava da criança, né? Porque quando você nascia uma pessoa, era como se, ok, nasceu alguém sem consciência, entre aspas, e que os pais, a sociedade ali, deveriam colocar consciência nela. Então, a fase da infância era uma fase muito esquecida ou não considerada, né, nesses aspectos. E aí, principalmente nos aspectos racionais, né, de evolução. Hoje em dia, principalmente nos trabalhos, né, de pedagogia, né, quando traz a Montessori e outros estudiosos, Piaget, eles começam a trabalhar muito essa consciência do que, na verdade, a criança que é muito mais além do que se imaginava antigamente, que era só um HDzinho vazio, né? Que não tem nada. E aí, quando você vai, à medida que essa criança vai crescendo, vão se colocando as informações para ela virar um adulto saudável. E o que foi percebido, né, nesse processo é que, na verdade, a maior parte das nossas formações emocionais, psicológicas, de consciência psicoemocional, tem a ver com o nosso aspecto de 0 a 7 anos de idade, que é mais ou menos a evolução dos nossos chakras, né? Então, no primeiro ano evoluiria o primeiro chakra, no segundo ano o segundo chakra, no terceiro ano o terceiro chakra, no quarto ano o quarto chakra, até você chegar nos 7 anos, que seria o primeiro setênio na visão, naquela visão mais estrutural, né, do Adolf, né, e de todo o processo da antroposofia. Então, quando começa a ter esse processo de estudo, começa a se compreender, na verdade, os traumas e os aspectos que aí a gente começa a perceber que não foram tão legais ou tão educativos desenvolvidos nas crianças, né? E tanto que agora, mais para essa última década, assim, que começa a se falar sobre os traumas infantis, como esses traumas geram informações nos adultos e essas informações precisam ser curadas, né? Então, a partir uns 5 anos, mais ou menos, né, que a gente fala sobre esse aspecto, que a gente fala sobre, nos adultos, a criança ferida. Então, por quê? Porque quando eu entendo que uma criança não tem, entre aspas, alma, porque ela não tem a sua própria consciência, eu ignoro que aquela criança tem uma consciência que nasce com ela, independente da informação da sociedade ou dos pais, né? E aí é onde começa a gerar o que o pessoal chama das feridas da criança. Porque a partir do momento que a sua consciência não é considerada, mesmo que em algum nível, é onde geram todos esses conflitos, né, geracionais, esses conflitos internos com a pessoa, porque ela aprende que ela é de um jeito, mas ela sente que ela é de outro, e ela não consegue trazer esse ser que existe dentro dela, porque ela aprendeu que ela tinha que ser de outra forma. E aí esse conflito vai aparecer mais assim lá pelo quinto ou sexto setênio, que é os 35 ou os 42 anos, né, normalmente. Porque é quando você já está mais estabelecido e você já não tem mais aquela coisa de pai e mãe atuando sobre a sua cabeça, e aí você fala, bom, agora eu não tenho mais quem obedecer, e agora quem que eu sou de fato, né? Então, onde começam os conflitos, e aí você vai percebendo alguns conflitos no seu crescimento, em como foi a sua criação. E aí é onde a gente fala dessa criança ferida, que a ferida exatamente acontece porque ela não pôde ter a sua autoexpressão, ela não conseguiu falar sobre ela não conseguiu entender
e ter espaço para sua própria expressão. Porque lá no passado não tinha essa consciência, né, de deixar as crianças se terem a sua própria expressão. Elas já vinham com uma expectativa e elas deveriam, né, normalmente, né, elas deveriam respeitar e trazer essas expectativas, né? Então, hoje que se vê um pouco mais nesse movimento de deixar a criança trazer a própria experiência, trazer a própria percepção, ainda bem pouco, mas ainda existe, né, esse caminho. E aí o desafio da gente é de poder curar essa criança que não pôde se expressar, ao mesmo tempo, sabendo que agora somos adultos, né? Então a gente não pode manter o mesmo comportamento infantil, né? E aí, nesse caso, tem um trabalho bem legal, que é o trabalho dos dragões, que trabalham os baby dragons, né? Na energia dos dragões baby. Então, quando os baby dragons trabalham, eles vão trabalhar exatamente nessas memórias dessa criança que não pôde se expressar, que não pôde se conhecer, que não pôde se experimentar. E eu falo que é você trocar o pneu do carro enquanto ele está andando, né? Porque você já está adulto, você não está uma criança mais, mas ao mesmo tempo você vai curar essa criança, mesmo sendo esse adulto e continuando a vida como adulto, né? É bem interessante porque, na verdade, isso trabalha através do campo quântico. Então, no campo quântico, eu já não tenho mais tempo e espaço. Então, eu posso ter um tempo ali no campo quântico, onde eu tenho a capacidade de curar e dar uma outra possibilidade para essa criança. E isso, quem trabalha é a consciência dos Baby Dragons curando a tua criança interna. Então, por exemplo, aqui para todo mundo veio Baby Me. O Baby Me é bem legal porque, na verdade, seria o baby da Mother Dragon, da dragona mãe, né? E a questão da dragona mãe é como ser o filho da dragona mãe, né? Então, por isso que ele chama Baby Me, que é pequeno eu. E ele fala assim, eu me nutro. Eu sou responsável pela minha felicidade, consigo cuidar bem de mim e fazer escolhas que nutrem meu corpo e minha alma. E o Baby Me, ele traz esse aspecto principalmente de quem teve mãe ausente, né? Então, às vezes você teve ausência de uma mãe porque ela trabalhava muito, porque ela tinha muitos afazeres, né? Tinha muita coisa ali que, enfim, não podia ter expressão. E aí, nesse processo de não poder ter expressão, a Baby Me ajuda você a levar, né, no aspecto quântico da história, essa informação de aconchego de mãe. Então, é um mistério que os dragões trazem, principalmente quando a gente tem essas feridas da nossa criança e as carências que a nossa criança tem desse processo. Então, cada dragão, cada baby dragon, ele vai ajudando em um aspecto e aí vai trabalhando para você poder curar esse aspecto dentro desse campo quântico, até você poder transformar e ressignificar, mas de uma forma que além de, né, fazer esse processo, né, de ressignificar, mas criar novos caminhos neurais para resolução e consciência, né? Porque às vezes você ressignifica, mas você não consegue criar um novo caminho neural. Nos Dragons é um pouco diferente, porque realmente ele te dá uma nova possibilidade né, de criar um novo caminho neural e fazer com que realmente a sua criança interna tenha essa possibilidade em algum tempo e espaço de passar por essa experiência, que é muito legal. Também no processo da apometria, a gente trabalha um pouco essa questão da nossa criança na linha do tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa capacidade, né, dos Baby Dragons de apoiar a nossa criança interna, na linha do tempo eu consigo trabalhar os fractais que ficaram presos, às vezes, em traumas, em processos. Muitas vezes as pessoas têm da infância e não lembram, né? Falam assim, nossa, Marta, eu não lembro nada da minha infância, não lembro da casa. Então, tem um nível de bloqueio, né, desse processo tão forte que nenhuma lembrança tem ali dessa pessoa. Então,
Na apometria a gente consegue trazer alguns aspectos que foram vividos ali e também trazer esses fractais de alma que ficaram traumatizados para serem curados e reestruturados na pessoa. Então, são técnicas que a gente vai conseguindo trabalhar, porque é aquilo que eu falei, o ideal seria que você tivesse uma infância mais saudável, né? Hoje a gente entende essa questão de dar mais espaço para a criança poder se autoexpressar, de conhecer sua autoexpressão, de ter o seu autoconhecimento. Mas é aquilo que a gente fala, naquela época não tinha-se muito essa consciência, né? E na verdade ainda hoje, né? Não tinha muito essa consciência de compreender que a criança também nasce com a consciência dela, né? É, e aí, de você poder dar esse espaço para essa criança, para ela poder se expressar. Porque normalmente, nessa criança, que a gente fala da criança ferida, quando ela sai dessa ferida, que é a dificuldade da expressão e de se conhecer, ela recebe o aspecto mais importante da nossa criança, que é energia vital e curiosidade, né? Porque você pode ver que a criança ela tem aquele olhar de curiosidade, de aprendizado, porque ela quer conhecer, ela quer saber, e às vezes quando você já está ali mais apático na vida, já parece que a vida já não tem mais cor, é a hora que essa parte da tua consciência traz de volta esse brilho, né, de olhar e falar, nossa, uma borboleta, né, e ficar maravilhado com a borboleta. Então, traz de volta essa criança luz, e na criança luz é que muitas vezes aparecem os nossos talentos, né? Aquela parte das nossas capacidades, o que a gente tem ali que também vem para contribuir e que a gente não conseguiu nem saber que existia dentro da gente de fato, porque não eram de conhecimento seu que você podia expressar aquelas coisas, né? Então, à medida que você cura essa criança e dá essa oportunidade para ela, pode, né? Na verdade, a gente está falando de duas pessoas, mas é uma só, né? Você e essa parte da sua criança interna. Para que você possa ter essa oportunidade de destravar o que foi travado ali, né? Então, é bem interessante. E isso a gente pode trabalhar nesse Dia das Crianças, né? Porque traz essa energia, né? Na verdade, desde o dia 25, 26, que é dia dos herês, né? Então, tem um pouco nesse período, ainda mais aqui no Brasil é primavera, desse movimento de nascer de novo, né? De trazer algo novo para você. Então, aproveitar esse período para realmente você poder trazer essa força e o que pode nascer de novo dentro de você a partir dessa criança que está dentro de você e que de alguma forma ela convive aí, né, com você adulto e o seu eu criança, né? Ele sempre está por ali, a gente sempre fica olhando, né, quando ela aparece ou não. Então, é bem interessante porque à medida que você traz essa força dela, a capacidade de criar, a capacidade de inventar, a capacidade de ter interesse, de aprendizagem, aumenta muito para nós, né? E também de estimular isso nas crianças, né? Se você tem filhos, né? Estimular isso nas suas crianças, né? E querendo ou não, as crianças são a energia do futuro, né? Então, a hora que a gente já não chama mais aqui, quem vai continuar todo esse legado são as crianças, né? Então, que legados elas vão aprender da gente também. Outro dragão que eu acho bem legal e que acho que para essa semana é bem interessante é o Baby Yellow. Baby Yellow é eu sou inteligente. E ele fala: eu reconheço a minha inteligência e que é diferente das outras pessoas. Baby Yellow diz para eu parar de me criticar e comparar com os outros. Então, olha que legal, né? Então a gente tem a energia da Baby Mother, que Baby Me, né, que é a energia dessa mãe que faltou, né? Às vezes a gente tem uma carência de mãe. E do Baby Yellow, que às vezes, né, principalmente nos aspectos de escola, colégio, parece que as pessoas inteligentes elas só podem ser de um jeito. E a gente sair dessa caixinha e entender que a inteligência ela é muito mais e muito mais além do que a gente imagina, né? E você poder estimular dentro de você essa inteligência que é só sua,
né? Então, às vezes tem gente que tem inteligência para cozinha, tem gente que tem inteligência para nadar, tem gente que tem inteligência para correr, e daí todo mundo é importante, porque às vezes a gente fica, ai, não, fulano é mais inteligente, então eu me diminuo, né? E não, todo mundo aqui é importante e traz essa inteligência para, né, apoiar e para desenvolver. Então, traga para você também sair dessa comparação, se você estivesse comparando com outras pessoas, se você estivesse comparando no seu trabalho e tudo mais, e vai buscar dentro de você, com Baby Yellow, aquilo que é seu e é próprio. Você vai ver que é muito legal, porque você vai dar espaço para desenvolver uma coisa muito bacana dentro de você. Experimenta, né? É, E, pessoal, lembrando que dia 18 e 19 a gente vai ter a apometria xamânica estelar. Então, se você quer aprender uma técnica que trabalha com essa energia da linha do tempo, ajudar a curar a tua criança interna, né? É um trabalho bem legal. São 2 dias bem intensos com o Nazareno. Ele vai estar lá apoiando a gente também. Então, se você tem interesse, manda um WhatsApp para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. E também, lembrando que dia 25 a gente vai ter a Rede Cristalina e dia 26 de outubro vai ter a mini feira lá na Rator. Então, vamos ter pessoas para atender Reiki Xamânico Estelar, apometria, a Mesa dos Dragões, Essências dos Florais dos Dragões. Também a Selma, que vai trazer leitura dos registros acásticos, o Manx, que vai trazer o desenho com os mentores. Então, se você quiser conhecer, só ir conhecer, bater um papo com a gente também, entra lá, é gratuito o evento, né? Só os atendimentos que são à parte, mas você pode entrar, você pode conversar com a gente, você pode querer conhecer e a gente deixa esse convite para vocês. Então, coloque aí na agenda de vocês, tá bom? Então, vamos vibrar agora para nossa criança interna, nosso herezinho, a Baby Me e Baby Yellow. Mas aproveita para agradecer a tua criança interna, aproveita para dar um agradinho aí para essa criança, né, que às vezes precisa de atenção, carinho. Então, traz esse dia para ser um dia bem legal para você, com bastante amor, com bastante alegria, né? Lembrando também, gente, que toda segunda-feira lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, a gente lança um episódio do podcast com a Geise e com o Banks. Então, aproveita lá para dar uma olhadinha do próximo episódio. No YouTube é o Spaco Rator, tudo junto, né? O nosso Instagram, eu queria que vocês dessem mais like, mais joinha, né? Se inscreva lá no nosso canal. Aproveita para perguntar mais, se você quer perguntar sobre atendimento, sobre os cursos que tem. O nosso Instagram é o Rator _ Spaco, tudo junto também, com underline, para você poder saber das informações, quando tem live, e que você possa realmente usar essas energias para você poder crescer, para você poder chegar no seu potencial máximo, para trazer bastante energia boa, alegria, né? E ânimo, né? Porque às vezes a gente tá ali no momento que quando você olha para fora, olha para situações, dá um desânimo, mas a nossa criança interna, ela é capaz de olhar a beleza das coisas e transformar e realmente ver tudo de um outro ângulo para que a gente possa trazer de novo uma forma de ver mais alegre, mais feliz,
com menos dor, né? E aí você conseguir superar as dificuldades que você tem para entender que tem muita coisa boa além dessas dificuldades, né? As dificuldades elas não são eternas, então às vezes quando a gente passa por uma dificuldade, aquela situação parece que vai ser para sempre, que não termina, porque a dor, o sofrimento, ele é muito intenso. Então a sensação de que aquilo não acaba é muito grande. Mas na verdade sempre há uma saída, sempre há um caminho, sempre há uma forma de encontrar uma saída em qualquer situação. Isso os Baby Dragons eles sempre trazem esse trabalho, porque eles falam que muitas vezes, se a gente se pôs nessa situação, se a gente se pôs nesse processo, também tem o trabalho da gente reconhecer a nossa força quando a gente consegue criar uma solução, né? Então, quando a gente consegue criar uma solução, quando a gente consegue mostrar a nossa capacidade, a gente também consegue reconhecer os nossos talentos, as nossas estruturas internas, né? Porque muitas vezes o que ajuda a gente a sair de uma situação difícil é gerar essas estruturas internas para enfrentar, para trazer novas possibilidades, novos começos, né? Então, aproveitando esse comecinho de primavera, né, essa força já com a energia das crianças, com a energia do 10 do 10, para você realmente se dar esse novo começo para você. E sabe que vai ter muita abertura, muita coisa positiva, é, e que realmente é um mês de setembro, não, outubro, né, já, mês de outubro, com muita alegria em todo esse processo, né. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os cursos, as lives e tal, entra lá no nosso Instagram, no Rator_Spaco, ou no nosso WhatsApp no 11 96767 4841, 11 96767 4841, e vamos seguindo em frente com bastante alegria. Até mais. Tchau, tchau.